Ó, essa peça, ela é bem simples quando você bate o olho. E eu até, não sei se eu fiz esse desafio, mas um desafio que eu sempre faço é você fazer um desenho só batendo o olho nisso aqui, ó. Eu tiraria um print, colocaria do lado e só com base na foto inventaria o desenho do zero. Aí, por exemplo, vamos refazer essa peça do zero e vou tirar uma memória fotográfica dela aqui, ó. Vou tirar a memória fotográfica e vamos refazer ela inventando as cotas e ver todo o processo passo a passo, fechou? Inclusive, eu vou deixar aberto para a gente poder comparar depois, mas vamos lá. Deixa eu fechar esse carinha aqui. Para quem chegou agora, eu estava mostrando um pouco desse projeto e você pode voltar depois aí na gravação da aula para ver essa parte, tá? Olha como ele está pesado. Só o fato de selecionar ele já dá uma... Isso aí. Bom, pessoal, vamos lá. Agora é um tutorial. Sugiro que você assista e acompanhe todo o processo. Outra coisa, em live eu costumo ser um pouco mais prático no processo para que você observe como que eu faço as coisas. Você já tem muito tutorial aqui no YouTube onde eu mostro o passo a passo do botão, indo devagar, realmente bem calmo, tá? Então aqui na live eu quero te mostrar o processo de modelagem, uma pessoa que mexe mesmo no Solid, para que você tenha um pouco de insight, referência. E é lógico que eu vou explicar tudo que eu vou fazer, mas vou procurar ser um pouco mais produtivo, fechou? Então, primeira coisa, habilito a nossa origem aqui. Aquela peça, ela tem um formato como se fosse um U, né? E no final eu tenho uma perna na horizontal e outra perna para ser um W, vai. Só que as pernas dele, elas estão aí na horizontal. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou selecionar o plano frontal e eu vou criar uma linha de ponto médio bem aqui na origem e arrastar para a lateral. Vou puxar para baixo uma linha na vertical e arrastar para a lateral e puxar aqui essa perninha. Bom, metade do desenho já foi. Para fazer a outra metade, vou criar aqui uma linha de centro. Aí, selecionar esses dois caras e eu faço o espelhamento. Então, você percebe que o esboço principal do desenho já está aqui no jeito, né? E agora, colocar as cotas. Então, bom, eu costumo sempre fazer da seguinte forma. Depende de como que você está projetando. Por quê? Vamos imaginar que essa peça aqui, eu vou ter alguma coisa encaixada bem aqui no meio, certo? Se existe alguma coisa encaixada, significa que essa coisa tem uma dimensão. Vou usar como exemplo aqui o cubo. O cubo tem, sei lá, 50 milímetros de largura. Se o cubo fosse encaixado bem aqui, claramente eu vou ter essa dimensão mínima aqui para poder posicionar a peça, certo? E esses caras aqui, a mesma coisa. Eu entendendo a peça, como exemplo, eu posso ver que eu vou ter um suporte aqui embaixo, eu vou ter outras duas peças apoiadas aqui, que eu tenho 3 furos, se eu não me engano. Então, tendo essa visão, sabendo a aplicação da peça, você já sabe, você já tem que ligar na sua cabeça todo o traçado, pelo menos o traçado inicial. Você pode até fazer e rever um processo melhor depois, só que assim, quando você está projetando, cara, é diferente o cenário. Quando você está aqui no YouTube comigo, vendo uma aula, você está seguindo um passo a passo de um tutorial. Agora, criar a peça dentro da empresa que você trabalha, ninguém vai te dar um PDF na mão para você copiar. Em casos raros, a não ser que seja um cliente que existe um projeto já feito, que você tem que refazer em outro software. Enfim, a ideia é a seguinte: casos assim são raros e na maioria das vezes você tem que inventar a sua cabeça com base nos dados do seu projeto. Você foi lá na empresa, mediu, tirou todas as dimensões, você sabe onde que ela vai encaixar. Beleza, checklist inicial já matou. Próximo passo, definir as dimensões. Então, se eu tenho 50 milímetros aqui, que seria o mínimo, eu vou dimensionar a parte interna. Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, 52 milímetros. Vou deixar 1 milímetro aí para cada lado de folga. Tenho aqui dentro também ali a parte interna, que vai um outro componente, teoricamente. E aqui vou colocar 35 milímetros. Essa perna aqui para cima eu vou colocar 13.
alterar aqui para 12, vai. Esse cara aqui, ele tá... Falta definir essa cota. Você observa que o desenho ele tá azul, né? É uma dúvida de quem está começando bastante. É sobre essa questão de como resolver o desenho. Observe uma coisa. O meu esboço ele tem algumas cotas, só que tem algumas linhas azul não definidas. E você precisa resolver elas. Como que a gente resolve? Inserindo dados e informações, que são as cotas. Como que eu descubro? É só você pegar um ponto, uma linha e dar uma mexida. Quando você mexe, você consegue observar o que está faltando de cota no seu desenho. Aí você vai lá, pô, tem que definir essa altura aqui. Então eu vou lá em dimensão inteligente, vou puxar essa cota e colocar, ó, 10 milímetros. Pode até ser um pouco menor, por exemplo, colocar aqui 8 milímetros. Beleza. Agora que eu estou com o esboço do preço, está resolvido. Vamos aqui em chapa metálica, flange. E aqui é muito importante também, qual que vai ser, por onde vai ser feito o ressalto e a definição da espessura. O ressalto seria a largura, né? Então, aqui nessa primeira opção, ao invés de deixar cego, porque a minha origem está aqui nessa ponta, eu vou colocar plano médio. Dessa forma, a minha origem fica bem no centro do meu desenho. Isso aqui tem que ser um vício seu, cara. Sempre posicionar a origem de forma estratégica no seu desenho e buscando ao máximo manter uma simetria, trazer uma lógica simples para o seu desenho. E isso facilita muito porque os planos vão estar centralizados, você vai ter facilidade para espelhar um componente para o outro lado, para fazer posicionamento. Posso até dar alguns exemplos aqui daqui a pouco. Beleza, definimos o plano médio, coloquei aqui uma espessura de 30 milímetros. Espessura não, largura de 30 milímetros, e a espessura é aqui, ó. No caso, vou usar uma espessura de 2, eu vou inverter a direção dela, vem aqui, ó, direção inversa, só que para dentro. Exatamente desse jeito aqui. Então, tem 52, 35 milímetros, tem a perninha ali. E aqui eu preciso definir o raio de dobra. O raio de dobra é justamente esse cara. E como é que a gente define, Felipe? Bom, aqui nesse PDF tem esse livro, o nome dele é... Caramba, fugiu. Manual. Eu já passei aí para alguns alunos do curso, até no intensivão. Caramba, é manual do... Não tá aqui, né? Bom, alguém me lembra aí no chat quem viu esse livro lá no curso? Mecânico. Ele é bem difícil de encontrar. Pô, eu tenho ele aqui, cadê? Boa. Manual de fabricação mecânica. Manual. Mecânica. Deixa eu mostrar a cara dele aí para vocês. Manual de fabricação mecânica. Livro. Achei. Bom, pessoal, esse livro aqui, ó. Manual de Tecnologia Metal Mecânica. É exatamente isso. Manual de Tecnologia Metal Mecânica. Felipe, onde eu arrumo esse livro? Sebo. Você pode achar em biblioteca de algum lugar, faculdade. Dá um Google, cara. Pesquisa bem aí, investe um pouco de tempo, você consegue achar em algum lugar. Manual de Tecnologia Mecânica, um livro legal aí para você, ó. Olha lá, o Francisco aí que chutou, ele quase acertou. Foi melhor que eu, cara, não tava lembrando. Manual de Tecnologia Metal Mecânica. Livro bom pra caramba, tem de tudo. A Bíblia aí, se você quer ter um livro de cabeceira sobre projetos, esse aqui já vai te suprir aí 100%. Bom,
Como definir o raio de dobra? Eu tirei um print aqui de uma página na verdade, uma foto, tirei uma foto da página do livro e tem essa tabela aqui, ó. Como definir o raio de dobra, Felipe? Bom, aqui, ó, nessa primeira coluna você encontra a espessura da chapa. E esse cara aqui você vai ter a definição, a categoria dele em função da resistência à tração mínima. Então, por exemplo, um aço 1020 padrão aço carbono, ele cabe aqui dentro, ele vai até 390 newtons por milímetro quadrado. Então, se você trabalhando aí com aço carbono, esse cara se encaixa. Então, por exemplo, 1 milímetro, eu vou usar raio de 1. Chapa de 2,5, eu vou usar raio de 2,5. Repara que até 3 milímetros, ele sugere um raio de dobra equivalente à espessura. Isso para essa classe de material. Ah, Felipe, eu tenho uma chapa aqui zincada, não sei do que. Entre em contato com o fabricante e pergunta para ele qual que é a resistência à tração mínima. Todo fabricante de material, ele tem por obrigação passar essas informações já por tabela para vocês, fechou? Bom, então, por exemplo, ó, do 4 milímetros até 20 que ele sugere aqui, ele vai seguindo uma escala. Então, 4 vou usar raio de 5, 5 vou usar raio de 6, e 8 vou usar raio de 12 e por aí vai. Felipe, posso seguir isso aqui às cegas, cara, e realmente confiar em você, se der prejuízo à minha empresa lá, vai ser culpa sua? Não, porque você é o responsável. Só que é o seguinte, eu não estou me baseando aqui numa ideia minha, tá? Estou me baseando numa literatura. E o que você tem que fazer como projetista, ir atrás da fonte, aprender mais, procurar outras fontes, bater informação. Eu procuro sempre ser prático nas coisas e buscar fazer teste. Às vezes, você trabalha numa empresa e a máquina dessa empresa está um pouco desregulada, tem alguma característica mecânica nela, que a própria equipe de operação lá vai te dar alguns toques e você tem que mexer no raio de dobra em função de um caso isolado aí da sua realidade, da sua necessidade. Eu já trabalhei em empresa que tinha uma dobradeira manual lá, que ela tinha um desvio absurdo. Então, como que eu descobri qual raio de dobra utilizar? Eu fiz alguns desenhos e pegamos lá refúgio de material, e foi fazendo os raios e tirando as medidas. E no final a gente descobriu ali qual era o raio que eu ia definir como padrão para todos os projetos. Isso em função de uma máquina específica. Se é um fornecedor top que você tem, cara, usa aqui o padrão que o restante não vai dar erro para você não, fechou? Então aqui nesse caso, como eu tenho uma espessura de 2 milímetros, eu vou usar um raio de 2 milímetros. E o fator K, que eu falei para vocês, ó, ele vem como padrão aqui 0,5. Significa que ele vai manter 50%. O fator K é como se existisse uma linha neutra no meio da chapa. E quando você coloca 0,5, é como se você posicionasse ela 50% de aproximação com relação à aresta. E se está 0,5, significa que a linha neutra teórica da chapa está considerada no meio da espessura. Coloca assim como padrão, não vai dar erro aí para você, fechou? Não sugiro mexer nisso aqui se você não souber o que é. E no caso de raio de dobra, siga esse exemplo. Ó. Pode até tirar um print aí, caso você não encontre o livro. Manual do CH14, não? Pulou. Não entendi, meu querido. Aí sim, meu querido. Um grande abraço aí para você, Cauê. Obrigado aí pela mensagem, pela presença na live. E o Cauê falou a verdade. Existem aqueles que vão falar um monte de verdades e estão certos. Carteira sem resultados. Por outro, existe aqueles que fazem acontecer em plena sexta-feira. É isso aí, cara. Tamo junto. E mérito aí para você também. Acompanha um pouco aí no Instagram. Você é um cara que tá sempre ensinando gente. E pessoas que estão ensinando e transbordando o que tem de melhor para os outros, tem meu respeito e você tem meu respeito aí, cara. E isso é um incentivo para você que está me assistindo, meu querido. Às vezes você é uma pessoa que tem algo para ensinar,
Você tem algo para passar para o mundo e você segura só para si e você está sendo egoísta, sabe? Se isso te incomoda, você percebe que quer ir além, você que precisa, sabe, se comunicar, ser uma pessoa que quer colaborar com o futuro de outras pessoas, exerça isso. Seja na igreja que você vai, seja na faculdade, seja no seu trabalho, na real, seja em todos os lugares assim. Seja a pessoa que ensina, seja a pessoa que sempre está mais à frente, que está proativa, a primeira que levanta a mão para um novo desafio. Tenho certeza que esse tipo de atitude vai te ajudar bastante. Bom, sobre a questão da nossa peça aqui. Definimos a questão do raio, pelo menos essa grande charada aí nós matamos, né? Espero que você nunca mais tenha dúvida sobre isso. Define aqui o comando, eu vou dar um OK. E observa, ó, o corpo principal da peça já está todo definido. E a partir daqui, vamos fazer algumas alterações. Por exemplo, sempre quando você cria o seu primeiro sólido, seja uma chapa metálica, você tem que avaliar aquilo que foi feito e já pensar na próxima etapa. Aqui na minha cabeça, eu já quero fazer o recorte no meio. Eu não vou mostrar outro desenho porque eu não quero roubar e ter como referência, porque a minha ideia é realmente criar algo do zero, só com base numa peça que foi feita há algumas horas atrás aí. Bom, como qualquer sólido comum que você cria lá no Solid, qual que é a grande diferença? Por exemplo, deixa eu até apagar isso aqui e pegar só o esboço e vou fazer um ressalto. Olha lá, fiz um ressalto, coloquei aqui 40 milímetros, beleza. Primeira coisa é que você não tem dobra, né? Se a gente colocasse o raio lá no esboço, ele ia seguir o raio aqui, mas eu não coloquei. Dessa forma, ele ficou assim quadradão. Isso aqui não é uma chapa metálica. Quando você olha na árvore de projetos, eu tenho aqui um ressalto, tenho aqui esse esboço, nada demais, só que é um bloco, né? Eu não consigo planificar isso aqui. Quando eu vou em chapa metálica, ó, e eu planifico, não acontece absolutamente nada. Se eu tenho esse sólido já desse jeito, eu posso até converter ele. Deixa eu ver aqui como que a gente poderia fazer. Converter em chapa metálica, seleciono, clico aqui na peça, ele pede para mim definir qual que seria uma face fixa, e aí ele precisa coletar as dobras. Então, eu vou colocar aqui, ó, coletar todas as dobras. Ele falou que não encontrou, então vamos sugerir para ele. Ele fala aqui, ó, face selecionada para uma dobra. Não foi, deixa eu selecionar essa externa. Ó, aqui foi. Agora sim, eu estou clicando nas arestas para ele identificar que ele não pegou automaticamente. Aí eu posso pegar aqui esse ponto, definir aqui também. O raio de dobra já está aqui definido, ó, como padrão. Eu posso substituir ele caso eu queira. É só habilitar aqui essa caixinha. Confirma aqui o comando. E pronto. Eu transformei um bloco 3D em uma chapa metálica. Era esse cara, eu não conseguia planificar, e agora eu tenho uma peça em chapa metálica que eu consigo planificar ele e ter acesso ao blank. Mas assim, né? Facilmente, só de ver esse processo, você percebe que não é produtivo fazer isso. Você faz esse tipo de conversão quando você tem uma peça muito complexa para ser feita e você precisa primeiro criar o sólido e depois converter em chapa metálica. Deixa eu pegar um exemplo. Tem uma peça que eu fiz, eu acho que por YouTube, que eu usei esse processo na prática de uma peça que realmente fazer a conversão. Deixa eu ver, converter. É isso aí. Ó, pessoal. Fica como dica aqui para vocês. No site da projetistasacademy.com, você tem acesso a todas as aulas que estão aqui no canal. Aqui tem a página inicial aí com as novidades, algumas coisas que estão acontecendo. Tem o nosso blog, que são as aulas aí. O fórum eu sugiro para você participar, que o fórum é como se fosse uma extensão da nossa comunidade. E aqui tem vários posts aí que os alunos, os professores estão fazendo, eu também estou fazendo. Tem até as últimas publicações aí do Altair, ó. É uma fonte de estudo, meu querido. E isso aqui é de graça, fechou?
Não pagar nada por isso aqui, não. E participa quem quer, e quem está participando está tirando muito proveito. Bom, eu queria mostrar isso aqui, uma coisa para vocês, isso aqui, ó. Tem uma barra de pesquisa, vou colocar converter. Essa aula está aqui no canal. Ó, converter em chapa metálica, vai aparecer essa aula. E aqui, a ideia é modelar essa peça. Quero um projeto aí de um aluno, foi de um aluno, não sei, eu acho que eu peguei esse desenho para fazer e eu achei legal fazer uma aula. Na verdade, era só a foto, o cara mandou a foto para mim, dessa peça, ele mandou também esse rascunho, ele fez aí um rascunho numa folha lá, e só com base nesse rascunho, a gente fez a aula. Se você não viu essa aula, tá aqui no canal, fechou? Aí temos as dimensões que ele mediu, a foto, eu pedi fotos em perspectiva diferente, e através dessas informações, nós modelamos aí do zero. E você vai observar, olha aqui na árvore de projetos da aula, você pode observar que é um ressalto normal. Então, o primeiro passo é criar o sólido, porque essa peça ela tem uma geometria complexa, e depois eu vou converter isso aqui numa chapa metálica. Então, nesse tipo de componente, que é mais complexo para você fazer, é onde você precisa usar a sua criatividade para assim conseguir... Deixa eu jogar esse link aqui no chat, só para vocês terem acesso. Você exercita a sua criatividade e simula a vida real, cara. Isso aqui é a vida real. Você vai receber um monte de desenho assim, ó. Um cara lá, por exemplo, se sua empresa é nacional e ela tem cliente tudo quanto é canto, às vezes alguém da assistência técnica foi lá para Manaus e quebrou uma peça lá que precisa ser feita, e ele mandou para você umas fotos dessa, com as dimensões, para pegar esses arquivos e criar a peça, fabricar e mandar de novo. Se isso acontece, você vai ter que se virar nos 30 lá. Não é mais fácil você simular essa realidade num ambiente mais controlado, onde você pode errar, que é aqui comigo? Então fica como sugestão aí para vocês. Então, esse processo que eu mostrei para você aqui de converter, ele não é produtivo, tá? Quando você tem um produto fácil aí, que não é tão complexo. Então, eu vou pegar o esboço, apaguei aqueles recursos, eu venho aqui em flange, chapa metálica, vamos colocar 50 milímetros, plano médio, e confirma o comando. Show de bola. Você percebeu que agora a espessura está bem maior que a anterior? A espessura não, né? A largura. Só de visualizar dá para enxergar. Por que eu fiz isso? Exercer a criatividade. Eu não tenho parâmetros. Isso aqui não é uma peça que vai ser fabricada. Então, todas as oportunidades que eu tenho de inventar alguma coisa aqui dentro que eu queira, eu vou fazer isso. Porque assim eu estou simulando a realidade, eu estou exercendo a minha criatividade. Isso serve para as minhas aulas aqui no YouTube. Você acompanhou uma aula aqui minha? Termina a aula, faça a peça, feche o vídeo e refaça a peça por conta própria, tirando as medidas da sua cabeça. Quando você começar a fazer de forma natural, aí você já vai estar muito bom. Bom, alguma dúvida até aqui? Tá legal o que eu estou explicando? Estou muito rápido? Ou devo voltar em algum ponto que eu mencionei? Manda aí, pessoal. Vamos dizer as verdades aí. Bom, vamos lá. Quando eu faço o primeiro ressalto, o primeiro sólido, eu costumo já inserir o material. Eu vou colocar aqui um aço galvanizado nessa peça. Aí eu vou fazer um recorte aqui na parte de cima. Eu vou só selecionar essa face, abro um novo esboço e vou fazer um recorte aqui, e eu quero deixar um dente, né? Como se fosse um dente de coelho, que eu vou ter uma dobra para baixo depois. É assim que está nossa referência inicial. Então, beleza, abri um novo esboço. Deixa eu abrir aqui um retângulo. Olha o lance. De olho no lance, hein? Vou aproveitar aí clima de Copa do Mundo. Puxei um retângulo e posicionei ele na aresta. Repara que ele está bem solto aqui, né? Como que eu faço para resolver ele rápido? Eu crio uma linha de centro da minha origem até o midpoint dele, e essa linha de centro eu clico e defino ela como vertical. Dessa forma, eu centralizei ele no centro, tá vendo?
E quando eu colocar a cota, ele vai para cada lado, tá vendo? Porém, eu vou precisar deixar um ressalto na parte interna. Então, isso aqui não funciona. Eu preciso ter um dente de cada lado. Eu quis mostrar para você ter o insight, fechou? Eu vou pegar aqui um outro retângulo e fazer somente nesse canto. E eu vou selecionar esse retângulo com essa linha de centro. E vir aqui, ó, espelhar entidades. Beleza? Uma peça, um ressalto, um esboço é igual ao outro, né? E agora é só vir aqui, ó, dimensão inteligente. Eu vou definir a largura do dente, que é a minha preocupação, colocar aqui 15 milímetros. E esse canal aqui ele vai ter 10 milímetros de largura. Repara que está azul. Como que eu descubro algo que não está definido? Mexendo nele. Então, eu vou pegar o ponto, ó. Ah, precisa definir a altura, né? Então, fechou. Vamos lá. Dimensão inteligente aqui. Vou puxar a cota, 10 milímetros. Por que eu puxei essa cota para baixo aqui, ó, e não deixei aqui? Alguém sabe responder? Quem responder aí vai ganhar um prêmio. Na verdade, vai ganhar um joinha, um parabéns. Deixa eu ver, eu não tenho nenhuma medalha aqui, senão eu ia criar uma premiação agora. Por que eu puxei essa cota para baixo assim, e não só deixo ela de lado aqui, que também seria uma posição, né? Alguém aí se sujeita a arriscar? Bom, a partir daqui vou criar o corte. Se ninguém responder, eu volto ali e explico. Vou criar um corte extrudado. Coloco como passante mesmo. Confirmo o comando. E foi criado o dente, né? Ó, o Fael Slash Eldorado visualização. Bom, seria aí enrolar na visualização. Eu entendi, a resposta está certa, cara. Você ganhou o prêmio. Melhor visualização. Agora ele respondeu, ó. Isso aí, cara. Melhor visualização. Como que funciona essa melhor visualização? Eu fiz aqui esse corte, certo? Se eu clicar aqui, ó, olha onde ficou as cotas. Independente do local que eu estou posicionado, eu vou ter essas duas cotas fáceis aqui para alterar. Eu quero alterar de 15 para 16, eu vou lá e faço isso. E eu só reconstruo aqui. Eu posso clicar de novo e eu posso alterar essa medida. Agora, se essa cota estivesse aqui dentro, observa que quando eu clico, ela fica dentro da peça. Tá, Felipe, eu ainda enxergo, não é tão diferente assim. Beleza, essa peça é simples. Agora, imagina dentro de uma montagem, onde você tem um projeto lá com um monte de componente e você quer editar uma peça específica. Se você puxa as cotas sempre para fora do desenho organizado, se a peça estiver lá dentro da montagem, só de você clicar nela, a cota salta para fora. E assim você tem uma facilidade maior para fazer essas alterações. Isso aqui, no primeiro momento, pode até parecer besta. Só que pensa na seguinte situação. Você trabalha numa empresa há 3 anos, com projetos. Aí você vai precisar revisar um desenho ou usar como referência um projeto de 2 anos atrás. Se você pega esse desenho e você precisa fazer algumas alterações e as cotas estão organizadas, você vai dar graças a Deus aí, vai agradecer o seu eu do passado por ter feito isso. Agora, se você fez de qualquer jeito, ou se você recebe um desenho que está de qualquer jeito, você vai passar raiva clicando em cota errada e você vai perceber o quanto que isso influencia. E, meu querido, se você faz isso e você passa seu desenho para um outro projetista, eu estava até conversando com o Rogério, que é aluno do grupo aqui também, não sei se ele está ao vivo aqui com a gente, ele estava fazendo um desenho e tinha um outro projetista lá, que ele falou assim, caramba, o jeito que você modela, cara, eu nunca vi ninguém fazendo igual. O jeito que você detalha, o jeito que você cria os esboços, e, ou seja, alguém que já tem experiência na área acabou achando interessante o método por conta que ele aprendeu de uma forma mais metódica e que é pensada para o longo prazo. Então, meu querido Fael, acertou aí, ó. O Carlos também mandou bem, visualizar a cota. Bom, matou aqui a ideia, né? Quando eu planifico essa peça, esse
dente aqui, ele fica presente ainda. E eu posso vir aqui em flange de aresta, clico na aresta, ó, puxo para baixo, vou definir aqui esse comprimento. Por exemplo, eu quero que essa face ela fique em relação a essa face aqui. E ao invés de colocar uma cota direta, eu posso só vir aqui, ó, até a vértice, por exemplo, selecionar essa aresta. Cadê? Será que ele vai deixar pegar o ponto? Até a aresta e mesclar. Boas práticas de modelagem, isso aí. Bom, temos cego até a vértice, devia... Bom, nesse caso, ó, medir aqui, ó, essa face com relação a essa, eu tenho 6 milímetros, então essa minha flange, quando eu puxo ela para baixo, vou colocar aqui um comprimento de 6, só que esse comprimento está considerando o total. E eu cliquei na aresta de baixo, eu tenho mais 2 milímetros de espessura, então aqui eu vou colocar 8. Ah, é 10 milímetros. Aí. Bom, essa medida aqui de... Pessoal, eu estou usando o atalho aqui no teclado. Para quem não conhece, se você vir aqui em botão direito, personalizar, vai abrir essa janela aqui para você, ó, teclado. Aqui estão todos os recursos do SolidWorks e você pode colocar qualquer tecla do seu teclado como atalho para essa função. Aqui no canal tem uma aula sobre isso que eu mostro os meus atalhos, o que eu uso aqui, que eu formei aí com base em muito tempo de estudos, porque para quem já aprendeu sobre atalho comigo, você sabe que não é aleatório e não é qualquer coisa que você coloca como atalho. Existe a posição certa da mão. Eu não olho para o teclado e eu faço quase o desenho inteiro só apertando o botão aqui no teclado, sem ficar clicando nas pecinhas, sabe? Isso aí, para quem vê você trabalhando, vai achar mó legal e também acaba sendo mais produtivo. Se você não tem esse hábito, não conhece, sugiro que olhe aqui no canal, que tem aula aí sobre atalho, e eu te mostro o processo, fechou? Eu tenho uma ferramenta aqui, que você pode achar e avaliar, que é essa trena, ó. Aí eu seleciono essa face, seleciono essa, ele me dá as cotas. Eu tenho a altura, eu tenho a diagonal, eu tenho a base. E quando eu vou medir essa face aqui, por exemplo, cadê? Essa face com relação a essa, está na horizontal, né? Ou seja, estão alinhadas. Aí, a partir daqui, vou fazer, por exemplo, ó, pegar um fillet, pegar aqui um chanfro, seleciono esses dois cantos, colocar aqui um chanfro de 2. Em chapa metálica é sempre interessante você nunca deixar canto vivo, tá? A não ser que ele seja necessário. Então, pontas e cantos vivos assim, ó, eu sempre vou chanfrar ou fazer um raio. Porque uma pessoa vai pegar essa peça e fazer uma montagem, por exemplo. Você não pode machucar o montador, você não pode machucar o cliente. Ou seja, é da sua responsabilidade também na área de projetos a segurança das pessoas. Boa noite, faço projetos mecânicos no Senai de Diadema. Muito bom, Senai de Diadema. Seus conteúdos estão me ajudando muito. Que bom, Cristiano. Fico feliz mesmo. Continue aprendendo, continue para cima. Pessoal, se você entrou aqui agora nessa live, deixa um like aí, ajuda o canal. Vamos dar um like para fortalecer. Inscreva-se também. Fala, meu querido. Depois de 3 meses usando o SolidWorks grátis, estudando, você sabe como pega mais 3 meses? Bom, se for com base no tutorial que eu mostrei aqui no canal, você pode refazer o processo usando um outro e-mail. Porém, você vai ter que realmente remover o SolidWorks atual do seu computador. Você consegue fazer esse processo aí, fechou? Só dá uma olhada lá. E, pessoal, para quem não sabe, aqui no canal tem uma aula sobre como instalar o SolidWorks aí na versão estudante
para 3 meses, é 90 dias praticamente. E para você que está aprendendo agora, está acelerado, 3 meses já é bastante coisa para aprender, fechou? Sobre a questão de canto vivo, eu vou matar esses cantos aqui também. No caso, eu vou fazer um fillet, tá? E para selecionar, é só puxar aqui, ó, os cantos. Só que se você selecionar mais de uma aresta como eu, dá pau, então só clica nos cantos assim, é mais fácil. Gira a peça. Vou manter um raio de 10 milímetros. Confirmo o comando. Beleza? Bom, aqui na parte de cima, ó, eu vou criar um círculo e eu quero criar uma simetria. Eu quero que esse círculo fique exatamente no centro em relação a essa aresta, em relação a essa, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou definir aqui com uma linha de construção, que é essa linha aqui que a gente sempre usa, para definir umas referências. Então, eu pego aqui o centro, pego esse midpoint, coloco aqui no meio do círculo, e assim o meu círculo já está centralizado. Pelo menos no centro, né, com relação a essas duas linhas. E, na verdade, essa linha aqui no meio, ela tem que ir até o outro lado. Então, eu vou pegar aqui, ó, linha de centro, esse midpoint até o outro, e o centro do círculo, eu vou fazer ele ser posicionado bem aqui. O processo poderia ter sido mais rápido se eu fizesse direto essa linha de construção e pegasse um círculo aqui e já matasse ele bem aqui no meio. Dimensão inteligente, o diâmetro dele vai ter aqui 25 milímetros. Começa uma série fazendo uma mesa de comando básica. Que tipo de mesa de comando, meu querido? Que tipo de mesa? Como seria essa mesa? É uma ideia interessante. E ideia é sempre bem-vinda, tá? Muitas das coisas que vocês veem aqui do canal, que você vê de conteúdo, é ideia que parte de aluno. Às vezes é um BO que você está passando. Olha lá, fiz um furo ali no meio. O outro, eu tinha feito 3 furos, né? Em função de um raio aqui. Então, eu vou só criar um círculo bem aqui no centro. Ou eu posso, como eu quero centralizar, eu vou pegar uma linha de centro em relação a esse ponto, com relação a esse, que seriam as duas arestas. Eu vou criar um círculo aqui como referência. Esse círculo vai ter 23 milímetros, só que eu vou transformar ele para construção. Lembre-se, toda entidade que são esses recursos de linha, ou um retângulo, um polígono, isso aqui é entidades. As linhas de construção, que são essas linhas, elas não são entidades. Ela não vai se transformar em um objeto 3D, somente uma linha cheia. Eu posso selecionar ela e transformar ela para uma linha normal e fazer vice-versa. Então, esse círculo vai servir como referência. Eu vou fazer 3 círculos aqui nesse ponto e no ponto de baixo. É a ideia que eu estou tendo. Vou selecionar os 3 e dizer que eles são iguais, assim eles vão ter o mesmo diâmetro. E eu vou colocar aqui 5 milímetros de diâmetro. Vou colocar 4 milímetros. Vou definir, fazer um corte extrudado, vincular a espessura da chapa e confirmo. E pronto, ó. 3 furos aqui criado. Eu vou duplicar ele para o outro lado, espelhar. Como minha origem está centralizada, eu tenho esse plano aqui, ó, que é o plano direito, cortando o meio da minha peça. Assim, eu seleciono esse recurso, venho aqui em espelhar, ele vai lá para o outro lado, e pronto. Rapidão, aí você resolveu. O que mais a gente pode brincar aqui? Por exemplo, ó, eu vou selecionar essa face e abrir um oblongo aqui nela, só que antes vamos traçar uma linha de centro de novo, para você ver o quanto que é importante usar essa linha de centro. Esse ponto com relação... Vamos deixar solto. Vou fazer a linha de centro até esse meio, essa etapa aqui da dobra. Clico nesse ponto, vou arrastar aqui para a lateral, abrir o oblongo ou a ranhura, ou oblongo. Já me corrigiram algumas vezes, dizendo assim que é oblongo. Tem vários jeitos, depende da região, cada um tem uma gíria. O importante é que isso aqui é uma ranhura no final das contas. Então, eu vou puxar aqui, ó, 25 milímetros, coloco 2,5, defino só essa cota de construção, 5 milímetros, já está preto, olha lá,
Oblongo. O Anderson falou, isso aí, ó. Oblongo. Você vai ver muita gente falando oblongo. Aprendizado, pessoal. Oblongo. E assim, turma, eu também estou em constante aprendizado. Para quem já me acompanha há muito tempo, tipo uns 2, 3 anos, você pode ver com conteúdo sempre vai vindo coisa nova. Por quê? Eu ensino para vocês aquilo que eu estou vivendo. Então, eu não estou trazendo coisas aqui que eu, sei lá, estou inventando agora, pô, vou ter que inventar alguma coisa para a galera. Não, essa peça eu fiz mesmo, ela de verdade, que era para uma construção maior, e pela geometria dela eu decidi fazer uma aula. Então, isso aqui não... Apesar que você vai ver muito conteúdo didático, ela é didática também, só que é um fundo de realidade. O processo é real. Esse processo de criar esses métodos, de criar os atalhos, esse recorte, de fazer... Tem muita gente que tem dúvida de fazer esses furos. Muitos de vocês fariam esse furo aqui um por um. Você vai fazer um, cotar ele. Fazer o segundo, cotar ele. Quem aqui faria um círculo interno, transformaria ele numa construção e usaria o próprio círculo para definir o posicionamento? Talvez você faria. Acredito aí que se você fez isso, você simplificou bastante seu projeto e você já está legal. Agora, se você fizer um por um, você ainda está um pouco limitado, então você precisa praticar mais. E assistir aulas como essa acaba ajudando. Eu estou com a câmera offline aqui. Minha câmera caiu. Tá aparecendo na live a minha câmera? Não, né? Ah, agora voltou. Bom, não sei faz há quanto tempo não tá aparecendo, só que o principal é o SolidWorks, né? Por mais que a beleza seja aí, chama um pouco de atenção, creio eu que o seu maior interesse é no SolidWorks. Tô brincando, pessoal. Bom, então voltamos, ó. Você aprendeu a fazer esse esquema, criamos aqui o oblongo, a peça na minha cabeça aqui já está finalizada. Vamos fazer um comparativo. Eu vou tirar um print aqui. Tirei um print aqui dessa peça, não está tão legal a visualização. Deixa eu sair desse esboço. Deixa eu colocar a dosinha que estava mais visível. Bom, beleza. Agora sim. Vou lá abrir o outro. Voilà. Olha a diferença desse desenho aqui para esse. Bom, a primeira grande diferença é o novo, né, que a gente fez agora, ele está mais rebaixado. Esse círculo aqui é bem maior que esse. O dente aqui também, claramente, é maior. Esse é maior, é mais para baixo, e ele não chega no final, ou seja, ele não está alinhado com essa aresta, esse aqui tá. Os furos aqui foram iguais, só que está invertido, se você observar. Esse furo aqui, ó, ele está do outro lado naquele desenho, se você observar. Essa dobra para cima tá totalmente lisa, e no novo desenho, nós temos aqui esse corte, né? Aquela ranhura, que inclusive tem que copiar para o outro lado. Bom, tá chanfrado igual. O raio aqui tá diferente também. Ou seja, qual que é o grande ensinamento aqui, velho? Se você entender o que eu tô falando e aplicar na sua vida, eu duvido você não crescer. Eu duvido você não acelerar. Olha o grande lance. Imagina que essa primeira peça é a peça que você fez comigo aqui no YouTube. Você fez um tutorial. Você fez o tutorial, chegou no final da peça, pô, top, estou empolgado, eu vou para a próxima aula. Beleza, seria legal, você vai aprender uma nova peça, mas não seria interessante refazer ela, inventando as cotas da sua cabeça? Se eu tirar as medidas aqui, ó, o meio está com 100 milímetros, aqui está com 60, e se eu for lá no outro desenho,
Esse meio está com 52 milímetros, aqui está com 35, a altura dele está com 12, a altura do outro tem aqui 15, pelo menos de aba, só que a parte interna está com uma altura aqui de 30. Entendeu o lance, velho? Isso aqui é você potencializar aquilo que você está aprendendo. É você usar uma energia que você depositou para aprender o conhecimento e ainda escalar isso mais ainda. Porque é como se você tivesse feito um investimento e você recebeu o lucro, e esse lucro, ao invés de reinvestir para lucrar mais, você ou esconde no colchão, ou você gasta com qualquer coisa, ele some, e essa energia depositada, esse investimento que retornou, não é visível para você, você não percebe ele. E isso pode te desmotivar com o tempo. Nossa, Felipe, tô aprendendo faz uns meses, cara, mas tô desanimado, faz tempo que eu não abro o SolidWorks. Você está desanimado às vezes porque você mesmo não enxerga o processo de evolução que você tem. E se você começar a criar esse hábito de inventar suas peças, de você pegar um tutorial, chegar no final dele e refazer a sua cabeça, você não vai crescer, cara. Você pode até crescer, mas vai demorar. Existe uma linha de progressão sempre no aprendizado. Eu tenho até um desenho, mostrando isso aqui na prática. Ó. Cadê o... Qual que é o... Ah, lembrei. Achei o desenho. Existe um desenho que mostra exatamente como que funciona esse processo. Cadê? Isso aí. Observe esse gráfico. Imagina que a coluna vertical, esses números aqui, representa o seu crescimento, a sua potência, o seu potencial, os seus resultados. E essa linha da horizontal seria o tempo. Coloca aí um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. A nossa perspectiva, quando você entra dentro de uma empresa, ou quando você começa a aprender algo novo, ou quando você entra na faculdade, por exemplo, qualquer novidade na sua vida que vai causar um desafio, a sua perspectiva inicial é essa aqui, é essa linha laranja, que você vai só crescer para sempre de forma infinita. Só que isso aqui não existe. Se a sua expectativa é essa, te falta um pouco de realidade. E aqui existe uma linha, um traçado que representa um pouco dessa realidade. No começo, você vai ter um crescimento, você vai ter uma exponencialidade em certo ponto. Por que ela acontece? Primeiro motivo, motivação. Se você entrou numa empresa nova, você entrou agora na faculdade, você está muito motivado, é novidade, é um desafio, e você acorda mais cedo, você dorme mais tranquilo, você acaba fazendo coisas que nem imaginava que você poderia fazer. Porém, depois de 3 meses, você cai. É esse dado, geralmente, do RH. De 3 a 5 meses é quando a pessoa começa a entrar no platô. O que seria um platô? Ela para de evoluir e ela se mantém ali no mesmo nível das atividades dela. Ou seja, você chega na empresa, faz o que você precisa fazer e vai embora. Você chega na faculdade, assiste aula, chega na semana da prova, fica se matando, passa ali na prova e recomeça o semestre. E quando acaba, ou passa muitos anos, ou chega um dia que você acorda, você percebeu que passou uma eternidade de tempo aqui e você não teve um crescimento exponencial, você não foi para cima. Isso é o que acontece quando você está cego, quando você não percebe que entrou numa zona de conforto, entende? E a ideia é você seguir o mundo ideal. O que seria o ideal, Felipe? Essa linha branca, onde eu tenho um crescimento inicial, normal, eu aproveito essa rampa, só que eu entendo que vai haver uma queda.
vai ter alguma coisa que vai me desmotivar. Às vezes é algo familiar, às vezes, sei lá, acontece alguma coisa na sua vida, às vezes lá no seu trabalho alguém te puxou a orelha, sei lá, cara. Qualquer situação pode tirar você do seu eixo. E se você começar a olhar para trás, né, na sua história, eu tenho certeza que você consegue pensar em pelo menos umas duas oportunidades que alguém ou alguma coisa te fez lá para baixo. E isso é normal, pessoal. Nossa vida é uma montanha-russa. Então, o mundo ideal é você cair e levantar, cara. Cair e levantar. Só que a próxima queda, ela vai ser menor que a queda atual. Porque se você está sempre caindo e a queda de hoje é maior do que a de ontem, a tendência no longo prazo é ir para o precipício. Então, eu sempre vou entender da seguinte forma: todo ápice, ou seja, sempre quando você está no topo, a tendência é de queda. Quem chega no topo do Everest fica lá alguns minutos e desce, cara. O cara passa horas subindo e quando chega no topo ele desce. Por quê? O topo não é um lugar para se estar, não é um lugar de conforto, não é um lugar para você se posicionar. Você chegou no topo de alguma coisa, você tem que ir já para a próxima fase. E vai ter uma queda ali, você tem que subir de novo num ponto mais alto do que o anterior. E no longo prazo, o que vai acontecer? Você pode ser exponencial, mas dentro da realidade. Ou seja, os seus próximos 5 anos, você pode ter um crescimento assim, meu querido. Tanto na questão de aprendizado, na questão de conhecimento, na questão de salário, na questão de grana, faturamento. Pô, você amanhã pode ter sua empresa. Você pode ter sua empresa de projeto, você pode ser um autônomo, você pode pegar projeto por fora. Você pode ser concorrido dentro do mercado que você atua. Hoje você pode ser SolidWorks, só que amanhã você pode ser o gerente do departamento de projetos. E dá amém aí, quem acredita nisso. Então, meu querido, coloca na sua vida questões realmente práticas e tire lições das coisas. Isso que eu estava mostrando para vocês aqui no SolidWorks é exatamente esse processo. Quando você pega uma aula para aprender e você faz uma peça, se você não fizer esse processo, você está deixando energia para trás, energia que você poderia ter convertido em resultados melhores para você agora. Se você assiste uma aula e você aprende de 0 a 10, 7, você poderia ter aprendido 15, 20, se você replicar o conhecimento inventando da sua cabeça. Pegou a ideia? Faz sentido ou não? Ou eu estou falando asneira aqui? E vamos, para não gerar toque em ninguém, eu vou espelhar aqui o oblongo, a nossa ranhura. Como que eu faço? Só selecionar. Eu já sei que eu tenho um plano centralizado, porque eu aprendi a fazer certo e está tudo centralizado. Selecionei o corte, vamos agora em espelhar. Plano direito, confirmo o comando. Está feito aqui. Uma coisa também que você pode fazer para dar um tapa legal na sua peça, eu defini o material para ele, mas, por exemplo, posso colocar aqui um aço 316, trocar, e a gente dá uma cor. Vou selecionar aqui o componente inteiro, colocar uma cor top nele. Pessoal, tem até um segredo, ó. Às vezes você clica aqui e vai aparecer a paleta de cores, mas você pode vir aqui em aparências aí no seu Solid e tem algumas aparências mais realistas. Por exemplo, ó, plástico de baixo brilho. Ele vai dar essa característica. Você tem aí um produto. Bom, texturizado, ele coloca uma textura aí na sua peça, como fica bacana. Plástico transparente, metal, aí tem o pintado, geralmente vai ter aí carro, por exemplo, ele vai trazer uma cor mais bonita. Isso aqui, você tem que criar o hábito de sempre dar uma caprichada a mais na sua peça, porque às vezes acontecia muito comigo. Eu trabalhava numa empresa pequena e o dono da empresa tinha muito contato lá com a área de projetos. E ele se envolvia muito, às vezes chegava do nada assim e falava, abre aí o desenho de tal coisa. E era um negócio que tinha passado meses já, de alguma forma ele tinha lembrado. Aí tinha que pegar o desenho, abrir para ele queria dar uma olhada.
E uma coisa que eu sempre fazia era, se alguém fosse ver ou não a minha peça, eu sempre dava um tapa nela, porque a qualquer momento eu poderia ser requisitado para mostrar ela em público. E é nessas oportunidades, cara, que você tem que brilhar, entendeu? É nas reuniões de projeto que você tem que mostrar o seu valor. Às vezes eu vejo gente reclamando, falando que dentro da empresa não tem muita oportunidade, só que às vezes rola uma reunião, às vezes você tem um espaço para falar, para entregar uma ideia, você não entrega, cara. Se você depender que o seu chefe, o cara que está acima de você, ele te evidencie, você vai ficar na mão, porque a maioria, por conta própria, não faz isso. E aí, beleza? Gostou dessa aula? Eu espero que sim, e saiba que você pode ter acesso a muito mais conteúdo se você precisa aprender SolidWorks e não sabe nem por onde começar. Aqui no canal tem um curso gratuito de Solid para você, meu querido, que precisa destravar e sair do zero e realmente avançar nessa ferramenta. Olha essa aula, é um braço robótico, é uma das aulas desse curso gratuito, então você vai ser totalmente transformado e aprender de uma forma como você nunca imaginou. Então, meu querido, aqui na descrição do vídeo você encontra aí o link para acessar esse curso gratuito e também obter aí material, um portfólio, um certificado e ser alguém que realmente conseguiu destravar o SolidWorks e dar o próximo passo. Se você é essa pessoa, já se inscreva, participe do curso gratuito, inscreva-se no canal e vamos para cima. Até a próxima.